Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo focado em ciência, medicina e tecnologia de ponta. Hoje nós vamos fazer uma análise extremamente profunda e rigorosa de um artigo científico recém-publicado que aborda uma das maiores revoluções em andamento nos hospitais, a aplicação da inteligência artificial na cirurgia de emergência. O trabalho nomeia-se Inteligência Artificial no Diagnóstico e Tratamento da Apendicite Aguda, uma revisão narrativa sobre o papel da IA no diagnóstico e no tratamento da apendicite aguda. Este estudo foi publicado em março de 2024 por um grupo de pesquisadores e cirurgiões de destaque composto por Valentina, Mauro, Alessandra, Maria Michela e Giuseppe. O grande objetivo desse trabalho e o tema central do nosso vídeo de hoje é entender como os sistemas computacionais inteligentes estão saindo dos laboratórios de pesquisa teórica e entrando diretamente nos prontos-socorros e salas de cirurgia. Vamos discutir como os algoritmos de machine learning e visão computacional ajudam os médicos a tomar decisões críticas sob pressão, reduzindo erros e diagnóstico e otimizando o treinamento cirúrgico em procedimentos minimamente invasivos. Se você quer ver como a medicina do futuro está a desenhar hoje com dados e tecnologia, fique comigo porque essa apresentação será incrivelmente detalhada e complexa, exatamente como a área exige. Vamos começar compreendendo o panorama geral de como a IA está a transformar os cuidados de saúde moderna. Para entender o impacto real da inteligência artificial na apendicite, precisamos primeiro dar um passo atrás e compreender o papel transformador que ela assumiu na medicina global ao longo da última década. Entrando agora na introdução propriamente dita do artigo, os autores nos fornecem um panorama histórico e conceitual fascinante. Embora a IA pareça novidade dos últimos anos, ela nasceu formalmente na década de 1950. De lá para cá, ela deixou de ser um conceito puramente matemático para se espalhar por diversas disciplinas como estatística, a psicologia, a linguística e de forma muito mais acentuada na última década a medicina e a cirurgia. No dia a dia de um hospital, os cirurgiões enfrentam uma pressão absurda para tomar decisões rápidas e precisas sobre diagnósticos e tratamentos. Como os autores destacam, o propósito real da IA na medicina não é criar cenários hipotéticos, mas sim solucionar problemas clínicos práticos da vida real, alcançando uma acurácia preditiva que seja igual ou, em muitos casos, até superior à capacidade analítica da mente humana isolada. Na prática cirúrgica, os autores apontam que a IA se consolidou em três grandes eixos. Primeiro, na predição de risco pré-operatório, ajudando a calcular a chance de complicações antes de o paciente entrar na faca. Segundo, na análise de vídeo intraoperatório, onde o algoritmo atua em tempo real durante a cirurgia, guiando o médico. E terceiro, no gerenciamento inteligente dos registros eletrônicos de saúde, minerando dados clínicos precisos para personalizar o cuidado. Mas essa revolução não aconteceu da noite para o dia e nem ficou restrita a uma única área. A IA invadiu múltiplos setores da saúde, chegando com força total nas salas de emergência. Dando sequência ao raciocínio dos autores, o artigo mapeia como essa tecnologia se capilarizou pela medicina. Na última década, nós assistimos a uma explosão do uso de IA em especialidades como a oftalmologia, como a detecção de retinopatias, na cardiologia, na urologia e nas grandes cirurgias abdominais complexas, como a cirurgia coloretal, gástrica, hepatobiliar e a pancreática. No entanto, o ambiente do pronto-socorro e da emergência cirúrgica sempre foi um desafio à parte devido ao fator do tempo. Para mudar essa realidade, um grupo de pesquisadores liderados por De Simone concebeu um projeto pioneiro chamado AI-ETS, que significa Inteligência Artificial em Cirurgia de Emergência e Trauma. O grande objetivo desse projeto é democratizar e acelerar a disponibilidade de ferramentas de IA para os cirurgiões que estão no plantão de emergência, liderando com um trauma e o risco imediato de morte.
Os idealizadores do projeto realizaram uma ampla pesquisa de opinião com cirurgiões de emergência ao redor do mundo e o resultado foi muito claro. A esmagadora maioria dos médicos demonstrou um interesse profundo na área e declarou acreditar firmemente que a IA será a chave para melhorar os desfechos clínicos dos pacientes. E, além disso, revolucionar a educação e o treinamento dos novos cirurgiões. Diante desse cenário de prontidão tecnológica, os autores desse artigo escolheram analisar a patologia mais comum, o verdadeiro feijão com arroz que qualquer cirurgião de emergência enfrenta no seu dia a dia, a apendicite aguda. O objetivo aqui é mapear rigorosamente o estado da arte e responder até onde a IA já consegue nos ajudar a diagnosticar e tratar essa doença tão frequente. É isso que começamos a detalhar a partir de agora. Dando início à nossa imersão técnica, os autores dedicam uma sessão inteira para alinhar os conceitos e terminologia da inteligência artificial. O ramo mais maduro e amplamente consolidado hoje é o machine learning, ou aprendizado de máquina. Basicamente, o machine learning utiliza algoritmos matemáticos para extrair padrões e fornecer respostas preditivas por meio da análise estatística de grandes volumes de dados. Esse aprendizado divide-se em duas grandes escolas. A primeira é o aprendizado supervisionado, que é quando nós treinamos o modelo fornecendo dados de entrada, que já vem com uma resposta, uma etiqueta correta. Por exemplo, mostrando ao computador milhares de exames e dizendo explicitamente que tinham apendicite e quais não tinham. Entre as técnicas supervisionadas, o artigo destaca a regressão logística, um modelo clássico pertencente aos modelos lineares generalizados, usados para calcular a probabilidade matemática de um paciente pertencer a um determinado grupo diagnóstico. Outro modelo poderosíssimo citado é o Random Forest, ou floresta aleatória. Ela funciona criando uma verdadeira multidão de árvores de decisão durante o seu treinamento e cruzando esses fatores de forma aleatória para atingir um resultado preditivo muito mais robusto. Além deles, a literatura médica utiliza com frequência algoritmos como as máquinas de vetores de suporte, conhecidas como SVM, o modelo de vizinhos mais próximos, o KNN, e o teorema estatístico do Naive-Bayes. Entender essas ferramentas é vital, pois elas formam a base dos sistemas de triagem que veremos mais adiante. Mas nem só de dados rotulados vive a medicina. Quando não sabemos o que procurar em um mar de dados, recorremos às árvores de decisão e ao aprendizado não supervisionado. Ainda dentro dos modelos preditivos, os autores nos apresentam as árvores de decisão. Elas funcionam de forma muito intuitiva, representando graficamente uma série de escolhas lógicas e consecutivas baseadas nas características do paciente, quase como um fluxograma médico que vai dividindo os caminhos até chegar ao diagnóstico. Essa família inclui modelos avançados como as árvores de regressão e classificação, conhecidas como CART, e os modelos baseados em Gradient Boosting. Por outro lado, o artigo introduz a segunda grande escola do aprendizado de máquina, o aprendizado não supervisionado. Aqui o cenário muda completamente. Nós não vamos dar nenhuma resposta pronta ou etiqueta para o computador. O algoritmo é jogado dentro de um banco de dados brutos e não rotulado. E a missão dele é usar a matemática para encontrar de forma autônoma padrões, distorções ou estruturas que seriam invisíveis para a percepção humana normal. Na prática médica, essa abordagem é extraordinária para fazer o chamado clustering, que é o agrupamento de pacientes por similaridades sutis. Isso ajuda o cientista a descobrir novos subtipos de doenças, antecipar correlações e gerar hipóteses inovadoras para tratamentos que a medicina tradicional ainda não havia mapeado. Avançando na escala de complexidade computacional, o artigo nos leva ao topo da engenharia atual, as redes que tentam imitar a própria biologia humana.
No topo da pirâmide tecnológica discutido no artigo, encontramos o Deep Learning, ou aprendizado profunda. Essa é uma vertente muito mais complexa do aprendizado de máquina, capaz de extrair características visuais e clínicas de forma totalmente autônoma para fins diagnósticos. Esse adjetivo profundo não é por acaso. Ela faz referência direta às múltiplas camadas ocultas de processamento que existe dentro dessas redes. O modelo estrutural aqui baseia-se nas redes neurais artificiais, que foram inteiramente projetadas imitando os princípios de organização neural e as conexões biológicas do cérebro. Eles tentam simular um raciocínio humano. No entanto, os autores fazem uma ponderação crucial. O Deep Learning ainda é considerado um subutilizado na rotina diária. E o motivo é justamente a sua complexidade matemática, que muitas vezes funciona como uma caixa preta, dificultando que o médico entenda o caminho exato que o computador faz para chegar naquele veredito. Para fechar essa fundação teórica, os autores resumem na tabela 1, que vocês conseguem ver na tela, as principais subdivisões e termos da IA que vão permanecer no resto da nossa análise. Ela organiza áreas cruciais como a visão computacional, que é a capacidade da máquina de interpretar exames de imagem e vídeos cirúrgicos, a robótica, os sistemas especialistas que copiam decisões de médicos e conceitos inovadores como Human in the Loop, que são sistemas que integram o feedback constante do cirurgião humano para calibrar e melhorar o desempenho da máquina. Com todos esses conceitos alinhados, estamos prontos para entrar nos resultados práticos de como tudo isso se aplica na apendicite aguda. Entramos agora na parte central do artigo, onde os autores debatem o diagnóstico da apendicite aguda. E a primeira coisa que eles deixam claro é que, ao contrário de que muita gente pensa, diagnosticar uma apendicite pode ser uma tarefa extremamente desafiadora, mesmo para cirurgiões mais experientes e calejados do pronto-socorro. Não existe um exame único e mágico. De acordo com as diretrizes mais recentes da Sociedade Mundial de Emergência, para fechar esse diagnóstico com segurança, é obrigatório incluir 3 pilares: a avaliação clínica, os marcadores bioquímicos, laboratoriais e os exames de imagem, sempre ponderando a idade, o gênero e as comorbidades do paciente. Na prática, a medicina utiliza ícores tradicionais de pontuação na beira do leito, como o clássico íscore de Alvorado, o íscore Air e o íscore da apendicite adulta, que servem para levantar a suspeita inicial. No laboratório, a presença de leucocitose, que é o aumento do glóbulo branco, e a proteína C reativa elevada são de grande ajuda, principalmente para sinalizar se a apendicite já evoluiu para uma forma mais complicada. Quando olhamos para a radiologia, o padrão inicial ouro continua sendo tração de abdômen, mas se ele tem uma grande limitação operacional, depende inteiramente da experiência do operador. E se o caso continuar duvidoso, a recomendação é avançar para exame de segunda linha, preferencialmente a tomografia, com baixa dose de radiação. Como vocês podem perceber, é um quebra-cabeça complexo, onde o médico precisa cruzar dezenas de variáveis mentais sobre a pressão do tempo. É justamente por esse ser um quebra-cabeça de tantas peças que os cientistas começaram a testar os primeiros modelos de machine learning, encontrando resultados surpreendentes no algoritmo de Randall Forest. O uso da IA nesse cenário ainda é emergente, mas os avanços alcançados nos últimos anos com a aprendizado de máquinas são notáveis. Os pesquisadores alimentam esse sistema com uma combinação híbrida de fatores, dados do paciente, sintomas como a dor abdominal, exame de sangue e imagens de ultrassom ou tomografia. E, entre todos os modelos tradicionais de machine learning testados, o algoritmo Randall Forest, ou floresta aleatória, provou ser um dos mais precisos e robustos. O artigo cita o estudo liderado por Eide e colaboradores,
onde o Randall Forest, após ser devidamente treinado com dados demográficos, clínicos e laboratoriais, entregou uma área abaixo da curva de incrível 0,99. Isso significa uma performance quase perfeita, não apenas para dizer se o paciente tinha apendicite, mas também para apontar se era um caso grave e complicado. Outro estudo é de Hash e colaboradores. Confirmou essa força com taxa de acurácia e sensibilidade acima de 90%. Mas aqui entra o papel crítico e honesto da revista científica. Os autores faziam um alerta. Muitos desses resultados espetaculares precisam ser vistos com cautela porque vêm de estudos retrospectivos com um número limitado de pacientes. Além disso, um pesquisador chamado Milne demonstrou que se você treinar o Randall Forest usando apenas exames de laboratório, sem colocar os sintomas e a imagem no sistema, a sensibilidade dele desaba, ou seja, a IA precisa do contexto completo para funcionar bem. Apesar do sucesso da nossa floresta aleatória, a prática médica do dia a dia costuma preferir algoritmos mais simples e visuais, como as árvores de decisão e suas variantes baseadas em gradiente. Embora o Randall Forest seja matematicamente poderoso, o artigo nos releva que, na rotina prática das decisões médicas, as árvores de decisão simples costumam ser as preferidas dos médicos. O motivo? Elas são fáceis de serem interpretadas. O médico consegue olhar a lógica que a máquina seguiu passo a passo, o que gera muita mais confiança antes de abrir um paciente. Um estudo recente realizado em Brunei provou a utilidade desse modelo, batendo 97% de acurácia no diagnóstico da apendicite aguda. Subindo um degrau da engenharia, os autores trazem o modelo GBT, que são as árvores impulsionadas por gradiente, e destacam um algoritmo chamado CatBoost. Esse algoritmo foi programado especificamente para lidar com dados categóricos e alcançou 92% de acurácia em uma das decisões mais críticas que é o cirurgião precisar tomar no plantão. Diferenciar se a apendicite é não perfurada ou se ela já está perfurada, o que muda completamente a urgência e a técnica da cirurgia. E para vocês verem um nível de profundidade que a tecnologia alcançou, o estudo de Heisman e colaboradores utilizou técnicas avançadas de reamostragem por bootstrapping para analisar nada menos que 56 mil genes de pacientes. A IA conseguiu olhar para essa massa genética colossal e discriminar se a apendicite evoluiria para uma forma mais flegmonosa ou a mais temida, a granguenosa, provando que a expressão dos nossos genes dita a velocidade e a gravidade com que o apêndice inflama. Por outro lado, algoritmos e regressões lineares simples também foram testados, mas entregaram resultados bem menos promissores. Mas se o machine learning clássico já faz tudo isso com dados tabulares, o verdadeiro salto quântico na precisão acontece quando introduzimos o deep learning para analisar imagens e tomografias diretamente. Para finalizarmos esse bloco de diagnóstico, o artigo nos apresenta o verdadeiro divisor de águas na área, o Deep Learning, baseado em redes neurais artificiais, a ANNS. Os dados acumulados nos últimos anos mostram de forma consistente que as redes neurais profundas são estatisticamente superiores às técnicas clássicas de machine learning para identificar a apendicite. E os números são avassaladores. Um pesquisador demonstrou que o uso de uma rede neural artificial alcançou impressionantes 100% de sensibilidade e 97% de especificidade. E os números são avassaladores. Um pesquisador demonstrou que o uso de uma rede neural artificial alcançou impressionantes 100% de sensibilidade e 97% de especificidade. O mais incrível é que a máquina foi significativamente melhor do que os médicos e o score de Alvorado para incluir o que chamamos de falsa apendicite.
evitando que os pacientes saudáveis fossem operados sem necessidade. Outro estudo robusto feito por Park com 801 pacientes confirmou que as redes neurais operam perto de 100% de precisão, humilhando os íscores tradicionais com um valor de P altamente significante menor que 0,001. Mas o projeto que chama mais atenção e que coroa essa sessão é a criação do OpenTXNet. O OpenTXNet é uma rede neural convolucional 3D de 18 camadas desenvolvida especificamente para ler e diagnosticar a apendicite direto nas imagens de tomografia. E os engenheiros usam uma sacada metodológica genial. Como o banco de dados de tomografias reais de apendicites era pequeno, apenas 438 exames, eles primeiro fizeram um pré-treinamento da rede neural usando Kinetics, que é uma coleção massiva de vídeos comuns de seres humanos em movimentos extraídos diretamente do YouTube. Esse pré-treinamento ensinou a máquina a entender volumes, profundidades e a anatomia tridimensional básica. Quando os cientistas aplicaram as redes nas tomografias reais, a performance de detecção de apendicite deu um salto, subindo a taxa de AUC de 0,72 para 0,81. Os autores concluem que o futuro diagnóstico é brilhante e promissor, mas deixam claro que agora precisamos de estudos com bases de dados ainda maiores para validar e espalhar essas ferramentas pelos hospitais do mundo inteiro. Dando continuidade à nossa análise, entramos agora no bloco mais estratégico do artigo: o uso da inteligência artificial para prever e direcionar o tratamento da apendicite. Os autores começam estabelecendo uma regra de ouro na cirurgia. O tipo histopatológico de inflamação é o que dita o tipo de tratamento. De forma simplificada, nós podemos dividir os pacientes em dois grandes grupos: o que tem a apendicite complicada e os que têm a forma não complicada. E por que essa divisão é tão vital? Porque a apendicite não complicada pode ser tratada de forma conservadora, ou seja, sem cirurgia, usando apenas antibiótico terapia. O grande problema na beira do leito é que os métodos de diagnóstico tradicionais, incluindo a própria tomografia, não possuem precisão suficiente sozinhos para garantir ao cirurgião qual paciente vai responder bem ao tratamento sem faca. O risco de errar e o apêndice perfurar no quadro hospital gera muita insegurança. Para solucionar essa limitação técnica, um estudo liderado por Ling e colaboradores desenvolveu um modelo híbrido espetacular utilizando o algoritmo CatBoost. O computador não olhou apenas para a imagem, ele combinou os sintomas clínicos do paciente, a análise visual da tomografia, características profundas de deep learning e dados de radiômica estrutural. Esse modelo foi válido e externamente e colocado para competir diretamente com o diagnóstico visual de radiologistas. O resultado foi uma vitória esmagadora da IA. A combinação de Deep Learning com radiômica conseguiu discriminar com altíssima acurácia quem era quem, permitindo prever com segurança científica quais pacientes poderiam se beneficiar do tratamento clínico com antibióticos, evitando uma cirurgia desnecessária. Mas, para refinar ainda mais essa decisão, outros pesquisadores decidiram ir além das sonografias e treinaram a IA para ler as assinaturas ocultas no sangue do paciente. Avançando nessa linha de predição do tratamento, os autores nos explicam que a medicina divide a apendicite em três categorias histopatológicas reais: a apendicite simples, a purulenta e a gangrenosa ou perfurada. Um estudo muito elegante, conduzido por Kang e colaboradores, demonstrou que os biomarcadores do sangue periférico do paciente carregam uma espécie de assinatura imunológica capaz de diferenciar essas fases.
Os pesquisadores coletaram dados clínicos de 146 pacientes diretamente dos prontuários eletrônicos, mas eles não olharam só o hemograma básico. Eles inseriram no sistema um painel imunológico complexo, contagem de neutrófilos, subtipos de linfócitos T, CD3+, CD4+, CD8+, linfócitos B, células natural killer e a razão CD4+, ou CD8+, além de marcadores inflamatórios como a procalcitonia e a proteína C reativa. A IA processou tudo isso utilizando modelos de regressão logística e separou os pacientes em dois grandes blocos de transição. No primeiro bloco, que dividia a apêndice simples da purulenta, a máquina identificou que as variáveis mais importantes para o cálculo eram a presença de náusea e vômito, o tempo exato da dor, os neutrófilos e o comportamento das células de defesa CD4+, as células B e NK. Já no segundo bloco de gravidade, que separa a purulenta da temida granguenosa e perfurada, o algoritmo isolou características diferentes: o pico da temperatura corporal do paciente, o comportamento das células T, CD8+, a procalcitonia e a PCR. Com essas informações mapeadas pela IA, o cirurgião ganha um norte cirúrgico e de antibiótico terapia absurdamente preciso antes mesmo de fazer qualquer coisa com o paciente. E essa tecnologia já é revolucionária para adultos. O impacto dela na pediatria consegue ser ainda mais transformador, protegendo as crianças das intervenções agressivas. Para fecharmos esse bloco com chave de ouro, o artigo traz um caso de aplicação prática maravilhosa voltada para a pediatria. Eles criaram uma ferramenta online interativa e extremamente amigável para ajudar médicos a gerenciar crianças com suspeita de apendicite. Utilizando técnicas de aprendizado de máquina aplicadas a um banco de dados de 430 crianças, o sistema foi treinado para avaliar simultaneamente três vertentes: o diagnóstico, a gravidade e o manejo. O grande diferencial dessa inteligência artificial pediátrica é a capacidade de apontar com precisão quais crianças realmente precisam ser submetidas a uma cirurgia de emergência e quais elas estão aptas para um tratamento conservador seguro com uso ou sem uso de antibióticos. Inclusive, o modelo aprendeu a identificar variáveis clínicas sutis, que determinam quando o caso tem chance de evoluir para uma regressão espontânea da inflamação. Os autores finalizam esse bloco admitindo que, por ser uma tecnologia muito recente, as evidências robustas na literatura científica ainda são escassas e estão em crescimento. No entanto, o papel da IA em decifrar o tipo exato e o nível de gravidade da apendicite aguda já provou ser um divisor de águas, e ela serve como um guia também seguro para a tomada de decisões médicas personalizadas, poupando os pacientes, principalmente os infantis, de cirurgias desnecessárias e invasivas quando elas não são estritamente indicadas. Avançando para um dos tópicos mais inovadores do artigo, nós entramos na aplicação da inteligência artificial para prever o que acontece depois que o paciente sai da mesa de cirurgia. Na prática médica, a formação de abscessos intraabdominais é a complicação pós-operatória mais comum e temida após uma apendicectomia, afetando principalmente aqueles pacientes que já chegaram ao hospital com um quadro perfurado ou complicado. No entanto, usar IA para antecipar essa complicação específica ainda é algo pouco explorado na literatura. Para mudar esse cenário, a literatura recente começou a focar em métodos de machine learning voltada para os desfechos gerais desses pacientes. Os autores destacam um estudo que utilizou a técnica de random forest alimentada por dados demográficos e sintomas clínicos. O algoritmo conseguiu mapear como esses fatores combinados influenciam diretamente a recuperação de quem operou de uma apendicite perfurada.
A máquina atingiu excelentes taxas de precisão. Ela preveniu com 88% de acurácia quais pacientes precisariam de terapia intensiva no pós-operatório por mais de 24 horas e acertou com 76% de acurácia quais indivíduos teriam uma internação prolongada, que se estenderia por mais de 1 ou 2 semanas. Isso permite que o hospital gerencie melhor os seus leitos e antecipe os cuidados com os pacientes de maior risco. Mas além do tempo de internação, a IA também foi colocada à prova para rastrear complicações graves como a sepsis e até ganhou uma ajuda de relógios inteligentes no monitoramento em casa. Neste slide, os autores trazem 2 estudos fantásticos e completamente diferentes. O primeiro deles investigou a sepse, que, embora seja uma complicação rara após retirar o apêndice, é extremamente grave e letal. Os pesquisadores usaram o algoritmo de regressão logística Random Forest e GBT para processar um banco de dados colossal de mais de 223 mil pacientes cirúrgicos. O sistema apresentou a cruzar dados clínicos, descobrindo que fatores com históricos de insuficiência cardíaca, insuficiência renal aguda e a necessidade da transfusão de sangue antes da cirurgia estavam significativamente associados ao surgimento da sepse no pós-operatório. Mas o estudo mais inovador e que tem total apelo para o público do YouTube é o trabalho de Gonhauer e colaboradores. Eles decidiram monitorar crianças que passaram por uma apendicectomia depois que elas já tinham recebido alta e ido para casa. E como eles fizeram isso? Usando um relógio inteligente comum, uma smartband da Fitbit, o dispositivo monitorava continuamente a frequência cardíaca, a atividade física e os padrões de sono dessas crianças no ambiente doméstico. Esses dados de movimento e biometria foram combinados com o prontuário clínico e demográfico das crianças em um modelo de machine learning. O resultado foi um classificador Random Forest, capaz de detectar direto de casa com 83% de acurácia nos casos complicados e 70% nos casos simples. Quando a criança estava tendo uma recuperação anormal ou desenvolvendo sintomas ocultos, isso abre a porta para uma medicina de monitoramento remoto sem precedentes. Para encerrarmos essa sessão de desfechos, os autores trazem um único estudo mapeado na literatura que utilizou técnicas de redes neurais artificiais, o Deep Learning, focado nas complicações pós-operatórias. Trata-se de uma pesquisa recente, realizada nos Estados Unidos, com uma amostra robusta de 1.574 pacientes. Os engenheiros clínicos projetaram 2 redes neurais artificiais com arquiteturas matemáticas diferentes e as colocaram para prever especificamente se o paciente iria ou não desenvolver um abscesso profundo após a retirada do apêndice. Para que a rede neural fizesse previsão cirúrgica com precisão, eles alimentaram o sistema com um conjunto muito específico de variáveis do paciente no hospital. A contagem de glóbulos brancos após a cirurgia, o diagnóstico exato que o cirurgião viu lá dentro, a duração total do procedimento em minutos, se a antibiótico-terapia foi completa com sucesso, além do peso do paciente e da sua temperatura corporal exata no dia em que os exames de imagem foram tirados. Com esse pacote de dados complexos, as 2 redes conseguiram prever a formação do abscesso com altíssimas taxas de acurácia, sensibilidade e especificidade. Os autores fecham o bloco consolidando que esse movimento da ciência é fundamental. A inteligência artificial não deve seguir apenas para descobrir a doença no início, mas também para prever qualquer desvio ou complicação na recuperação, permitindo uma intervenção médica precoce e salvando vidas antes que o quadro se agrave.
Chegamos ao bloco final de conclusões desse artigo, onde os autores consolidam uma reflexão profunda sobre o impacto real de tudo o que discutimos até aqui. O primeiro ponto que eles levantam é fascinante. O sonho de termos ações cirúrgicas totalmente autônomas, executadas por máquinas, já deixou de ser ficção científica e começou a acontecer no mundo real, embora, é claro, ainda de maneira muito restrita e supervisionada. Olhando especificamente para o tema do nosso estudo, a inteligência artificial provou de forma robusta que é uma ferramenta de valor inestimável para ajudar o médico a salvar a vida do paciente com apendicite aguda, como vimos ao longo dos dados. O algoritmo não atua em apenas uma etapa, ele blinda o paciente em todo o ciclo de cuidado. Primeiro, garantindo um diagnóstico ultra preciso no pronto-socorro. Segundo, guiando a melhor escolha de tratamento, apontando com segurança quem realmente precisa operar e quem pode ser tratado apenas com antibióticos. E terceiro, prevendo precocemente qualquer complicação ou infecção no pós-operatório. Diante dessa avalanche tecnológica, os autores deixam um recado muito direto e honesto para a comunidade médica. Os cirurgiões precisam obrigatoriamente aprender os fundamentos básicos da inteligência artificial e entender os seus benefícios práticos na beira do leito, deixando de lado qualquer postura de resistência ou medo frente à inovação. A máquina não veio para substituir o médico, mas o médico que usa a IA certamente substituirá o médico que se recusa a usá-la. No entanto, se a tecnologia é tão fantástica, por que ela ainda não está disponível em qualquer hospital de pronto-socorro? É aí que entram os desafios regulatórios e econômicos que vão ditar os próximos anos. Neste último slide, os autores fazem uma análise de mercado muito realista. Apesar de todos esses resultados espetaculares de acurácia que passaram dos 90%, nós temos que encarar um paradoxo. Na prática clínica do dia a dia dos hospitais, o uso da IA ainda é muito raro e limitado. E por que isso acontece? Os pesquisadores apontam que o freio não é a tecnologia em si, mas sim a burocracia humana. Para que a IA se espalhe, pelo menos pelos prontos-socorros, o mundo precisa primeiro atualizar as regulamentações médicas legais e os sistemas de seguro e plano de saúde, definindo de quem é a responsabilidade civil por um laudo gerado por um computador. Além disso, existe um enorme desafio de educação. Os médicos precisam ser treinados desde a faculdade para saber pilotar esses softwares e conseguir dialogar de igual para igual com especialistas digitais e cientistas de dados. Pensando no futuro, os autores deixam uma previsão muito clara. Por conta do alto custo de implementação e do treinamento intensivo exigido, essa revolução tecnológica vai começar a se consolidar primeiramente dentro dos grandes hospitais acadêmicos e centros universitários de saúde. Serão as universidades as responsáveis por validar essas ferramentas na prática. Os autores encerram o artigo lembrando que mais pesquisas científicas são necessárias para colocar esses diferentes modelos de machine learning e deep learning para competir entre si e descobrir qual algoritmo é o mais eficiente de todos para a apendicite aguda. Mas a mensagem final que fica é de total otimismo. Os resultados alcançados até agora são brilhantes e promissores, e o futuro da cirurgia de emergência já começou a ser escrito em código. Com isso, finalizo a nossa análise detalhada deste artigo. Muito obrigada a todos pela atenção e até o próximo vídeo.